Esta semana, os juros básicos no Brasil foram mantidos em 2% ao ano. Mas como a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, impacta a vida dos brasileiros, hein? Vamos entender melhor com o economista e chefe da Órama Corretora, o Alexandre Espírito Santo. Alexandre, muito obrigada por estar com a gente aqui no Hora News, aqui na Record News. E quais são as consequências, hein, para todo mundo? Ok, obrigado pelo convite. A consequência é sobre a vida de todos nós, né? Você está correto, o Banco Central manteve a taxa Selic em 2% ao ano, é o menor patamar da história da nossa taxa. A inflação, contudo, ela vem se manifestando nos últimos meses de uma maneira incômoda, né? Há pouquíssimo tempo atrás, o índice oficial, o IPCA, medido pelo IBGE, ele estava na faixa de 1,5%. Agora, se nós olharmos as projeções do mercado financeiro para a inflação no fim do ano, são de 2%. Se nós olharmos também o acumulado de 12 meses, já está perto de 3,5%. Então, existe sim uma pressão em cima de preços importantes, como o preço dos alimentos. Todos nós que fazemos compras, vamos ao supermercado, à feira, a gente está percebendo o preço do arroz, o preço do óleo de soja, o preço da carne. E mais do que isso, Kelly, a gente também tem percebido, nesses últimos meses, alguns preços de serviços começando a subir. Ou seja, já começa a bater mais no núcleo da inflação. Então, é importante que a gente comece a observar, porque o Banco Central, no comunicado, logo depois, quando ele sai o resultado, ele emite um comunicado, e nesse comunicado ele se mostrou muito confortável com o ambiente de inflação prospectivo. O Banco Central, há algumas poucas reuniões, ele fez uma prescrição, dizendo que, na opinião dele, se mantivermos o esforço fiscal, que a taxa Selic pode ficar baixa durante muito tempo, nesses 2%, ou até eventualmente um pouco menor, até 2022. Mas, para isso, é necessário que algumas condições aconteçam, como, por exemplo, o país voltar a fazer as reformas no ano que vem. Isso é algo importantíssimo e que o mercado financeiro está em dúvida. Nas últimas semanas, se nós olharmos o que vem acontecendo nos mercados, no juro futuro, no dólar, isso já mostra um certo incômodo dos agentes econômicos em relação ao cenário prospectivo. Mas, Alexandre, por agora, a inflação continua incomodando o consumidor? Os preços vão continuar subindo? Sim, Kelly, minha percepção é que sim. Nossa estimativa aqui na Órama é que a gente feche esse ano com uma inflação perto de 3%. Se nós pegarmos o grupo de alimentos ele tem um peso muito grande no IPCA. Esse grupo, que representa em torno de 1/5 de peso do índice, ele vem subindo todos os meses do ano, especialmente nesses últimos. Então, aqueles que vão fazer compras estão notando isso no bolso. Está sobrando menos dinheiro e, mais do que isso, como está para acabar a ajuda que o governo fez para nós, os que mais são necessitados por conta da pandemia, isso tem um impacto também. Na hora que você vê a inflação subindo e tem menos dinheiro porque a ajuda vai acabar, isso vai afetar a sua vida cotidiana. E isso é ruim. Por isso, seria importante que a inflação se mantivesse num patamar menor para que a gente possa ter, num momento difícil, um pouco mais de conforto em relação à nossa vida. Neste ano, o mês de setembro apresentou um recorde do número de pessoas que procuraram empréstimo para pagar dívidas, Qual que é a dica para quem precisa de empréstimo? Para os que precisam de empréstimo, o momento é interessante. Como a taxa de juros é muito baixa, os bancos estão trabalhando com taxas menores. Todavia, a taxa de juros que o Banco Central nos dá de referência, essa Selic de 2%, não é a taxa que nós tomamos empréstimos nos bancos, quando a gente precisa, nas financeiras. No cartão de crédito, então, nem pensar. Por isso, o ideal, na minha
visão é que você tente, o máximo possível, discutir, conversar, dialogar com o seu gerente, porque existem sim possibilidades, de taxas de juros menores do que, por exemplo, o cartão de crédito, que é uma taxa muito alta, ou o cheque especial. O crédito direto ao consumidor normalmente tem taxas menores, e aí, nesse sentido, é muito melhor do que você fazer uso do seu cheque especial, porque é uma taxa muito elevada, ou o cartão de crédito. Se você usar o cartão de crédito, é para você fazer um pagamento sem o juro, porque se você entrar no rotativo, isso efetivamente vai trazer uma grande dor de cabeça. O Banco Central já deu alguma pista do que pode acontecer em relação aos juros no ano que vem? Pois é, Kelly, ele deu uma dica. A pista que ele deu é que ele está muito tranquilo com o cenário inflacionário. Na cabeça dele, essas altas recentes são muito passageiras, como se fosse um soluço, e já nós voltamos para uma situação de inflação bem mais tranquila. Sinceramente, eu não tenho toda essa confiança e esse otimismo. Minha percepção, nós aqui na Hora estamos trabalhando com a inflação no ano que vem ali mais perto de 3,5%. O centro da meta, que o Banco Central persegue no ano que vem, é 3,75%. Então, na minha visão, a gente já caminha mais para o centro da meta. Agora, o grande ponto é como o Banco Central vai reagir a isso, porque tem um detalhe muito interessante da gente comentar. O país, infelizmente, tem um déficit muito elevado, e esse déficit aumentou por conta da pandemia. E a dívida do país está crescendo a passos largos. Esse ano já estamos caminhando para ter uma dívida quase do tamanho do PIB, que é a riqueza que nós produzimos. Nesse sentido, como faz o Tesouro Nacional para financiar esse buraco? Porque o Tesouro vende títulos e oferecem taxas de juros que muitas vezes são referenciadas nessa taxa Selic. E aí, se nós supusermos que a Selic fique em 2%, como o Banco Central prometeu até 2022, e a inflação caminhe para alguma coisa em torno de 3,5%, essa diferença é uma diferença negativa, o que a gente chama de taxa de juro real negativa. Como fará o Tesouro para se financiar, ou seja, para tomar dinheiro emprestado, oferecendo taxas de juros negativas? Isso é um grande desafio que nós teremos no ano que vem. Por isso, nossa percepção é que o Banco Central ele vai precisar, sim, subir a taxa de juros no ano que vem, se esse cenário prevalecer. Vamos aguardar então. Alexandre, que além de economista também é professor, muito obrigada pela participação e também pelas informações.